Olá, tudo bem? Alexandre Correia, mais um nosso podcast, sempre recebendo amigos e muito prazer em receber uma pessoa que eu adoro, uma pessoa prestativa, amiga. Quando eu precisei dela, ela foi atrás de pendrive. É uma pessoa que eu não esqueço, é a grande Fernandinha. Você lembra da cena dos pendrive, Fernandinha? Eu não esqueci não, Fernandinha. Temos que fazer mais, temos que fazer mais. Que bom que você veio, Fernandinha. Fico feliz. Obrigada pelo essa convite, Fernandinha que eu chamo carinhosamente, né? Ela simplesmente é advogada tributarista num baita escritório aqui em São Paulo e ela faz o favor de vir aqui para dar uma aulinha do que todo mundo está procurando saber e ninguém sabe. E ela vai tentar dar uma luz para todo mundo se orientar. E depois procurá-la, se for o caso, né, para uma aula presencial, profissional, que ela vai cuidar do vosso patrimônio com certeza. Fernanda, que bom que você veio, meu amor. Obrigada pelo convite novamente. Então, linda, conta um pouquinho da tua vida, onde é que você nasceu? Você nasceu em Minas? Nasci em Belo Horizonte. Exato. Tem cara de mineira, não tem? Quietinha. Isso é elogio, isso é bom, eu gosto. É bom. Quietinha. Então, conta um pouquinho da tua história e depois vamos entrar na parte comercial. Tá Mas bom. é bom que a turma saiba onde você nasceu, onde você estudou, como é que foi. Tá joia. A tua vida vale a pena contar. Diga, bom. minha querida. Eu sou advogada tributarista, né? Como você já adiantou, sou sócia de um escritório chamado Araújo Policastro Advogados, aqui em São Paulo. É um escritório, já vai fazer 65 anos desde a fundação, ainda com sócios fundadores. Acabei de me tornar sócia lá. Que bom. Foi uma honra muito grande. E lá eu sou sócia do departamento tributário, tanto na área de consultivo quanto contencioso. Né? Como que eu vim parar aqui em São Paulo? Então, eu nasci em 83, eu estou com 42 anos, nasci... Não precisa falar isso. Tá tudo bem. Não, vamos. Os 40 são os novos 20. Mas sou de Belo Horizonte, sou natural de Belo Horizonte, onde vivi até os 21 anos, mais ou menos, me formei lá, na Faculdade de Direito, e depois me mudei para o Rio de Janeiro. Morei no Rio de Janeiro, eu me casei, morei no Rio de Janeiro até 2013. E em 2013 eu já estava divorciada e quis muito ter essa experiência de vida aqui em São Paulo. O pessoal brinca e eu acho até muito injusto, porque o pessoal fala que São Paulo é como a morte, chega para todo mundo. Mas Escuta, você tem um filho? Eu tenho um filho. Dá o nome dele. Ele chama Eduardo Nascimento Murray, meu filhotinho. Tua mãezinha, teu paulistano. Pai? Tua mãezinha e teu pai. Cara, nem tudo na vida está perdido. Teu filho é paulista. Meus pais, meu pai era de Patrocínio, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, e minha mãe era de Luz, uma cidade pequenininha. Que ali. nome bonito, né? Luz. Era luzense. E eles não estão mais aqui comigo, né, conosco, mas estão certamente muito bem festejando no céu. Sem Eram dúvida, pessoas maravilhosas. E orgulhosos de você. E tenho irmãos ainda. Né? Tenho um dá irmão uma e uma irmã. Do pessoal. Eu tenho um irmão que chama Alexandre. Olha. Eu sou a caçula. E tenho uma irmã por parte de pai que chama Daniela. Inclusive fez aniversário anteontem. Ah, é? Que bom. Dá os parabéns para ela. Parabéns, Dani. Porque ela vai ver e precisa falar. E parabéns também pelo meu sobrinho que passou hoje no vestibular para medicina lá nas faculdades federais em Minas. Essa é uma profissão nobre. Uma linda profissão, uma profissão linda. Que traz muita gratificação pessoal, né? Servir a humanidade. É isso daí. Todos servem, né? Todos servem. Mas é bacana. Diga, minha querida. E aí você veio para São Paulo? E aí é isso. Eu vim para São Paulo para ter essa experiência profissional aqui. Também trabalhava no escritório americano na época, que tinha uma parceria com o escritório do Rio de Janeiro. E aí pedi transferência para cá, por esse escritório. Cheguei a trabalhar com secondment pelo escritório também. Secondment é quando a gente é enviado para substituir algum profissional de um cliente, né? Trabalhei na Avon, lá em Interlagos, durante um período no ano que eu cheguei. Avon Cosméticos. Cosméticos, E aí...
aprendi bastante lá também, porque, enfim, eles mexem com todos os operações, só não mexem com gado, né? E semoventes, na verdade. Mas vende sapato, vende livro, vende cosméticos. Não sabia, não. É o maior vendedor de sapatos do Brasil. Sapato? Sapatos, livros, material escolar. Vocês sabiam que a Avon vende sapato? Eu só pensei que era só cremes. Aquelas revistinhas, então a gente tem que saber o protocolo CMS de quase tudo do mundo. A Avon vende sapato? Pensa numa logística bem integrada, né, no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Que, aliás, a Avon é uma multinacional, mas aqui no Brasil, se você pensa que você está numa tribo indígena, lá no norte do Brasil, você consegue pedir lá, como revendedora Avon, lápis de material escolar, papel para o teu filho. Não tinha nem ideia. Eu imaginava a Avon Às vezes os correios não chegam, mas a Avon chega. Cremes. Vai. Enfim, e aí de lá eu voltei para o escritório. Do escritório que eu estava, eu fui para um outro escritório americano, uma migração de um sócio, e fiquei por mais algum tempo. Depois eu quis ter uma experiência no escritório tradicionalmente paulistano. E aí, por meio de headhunters, eu fui indicada para conhecer o Dr. Teodoro Araújo, que é o sócio fundador lá do Araújo Policastro, a quem eu recebi para cá. Tenho bastante carinho e admiração, e fui trabalhar no escritório com ele e Dr. Silvio Fernando Paz de Barros. Já como tributarista, não? Sempre como tributarista. Sempre tributarista. Desde o estágio, eu sempre fui tributarista. Já tem mais de 20 anos que eu atuo na área tributária. Você era advogado tributarista quando não tinha tributo nenhum. Isso, né? Quando não tinha tributo nenhum. Fui me meter. Sempre teve. O Brasil sempre foi um caos tributário. Mas isso mudava todo mês. Mas era simples. Como é que você é doida? Você é doida. Como é que você dorme? A gente gosta de desafio. Como é que você dorme? Porque uma lei todo dia, mudando tudo a toda hora. Muda todo dia, Lê. Nossa Senhora. Todo dia. O tributarista é sempre um Querida, estudante. eu vou te falar uma coisa. Você sabe que eu tenho um relacionamento com algumas pessoas, enfim, na nossa querida São José. É a bola da vez. Todo mundo fala, e agora? O que será que vai acontecer? Falei, calma que vai vir a Fernanda Botinha. Vocês vão ver o programa dela, quem sabe ela vai elucidar alguma coisa. Conta, minha filha, o que você quiser contar com relação a essa nova loucura que implantaram no nosso sistema. Tá uma loucura mesmo, Aleva. É o seguinte... E parabéns por tudo, desde já. Obrigada. Aliás, até só para concluir, fiquei muito feliz que esse ano meu filho fez a primeira comunhão, terminou a catequese lá na São José, né? Também. Foi muito lindo, deu tudo certo. Fiquei muito orgulhosa. Você merece tudo e mais. Obrigada. Enfim, a gente teve um sem número aí de alterações, né? Minha equipe, a gente até fez um levantamento do que mudou em termos de legislação tributária mais relevante assim para os nossos clientes do ano passado para agora, e passou de quase 3 páginas de alterações. Então, assim, realmente é uma lista infinita. Mas eu fiquei pensando que seria mais interessante pontuar aqui, né, para a audiência do podcast, do Pod Nosso. E eu acho que, assim, a gente tem recebido, no escritório nós atendemos predominantemente, principalmente, clientes corporativos, né? Então, a gente atende pessoas jurídicas. Mas surgiu uma demanda muito grande nos últimos meses de pessoas físicas. Então, eu tenho atendido até com bastante regularidade pessoas físicas que estão sendo diretamente impactadas por algumas mudanças recentes na legislação, especialmente até de novembro para cá. E aí eu achei que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre pelo menos 4 pilares que eu acho que precisa estar na mente, assim, né, dos paroquianos e dos demais ouvintes e telespectadores aí do programa, porque a gente sempre conhece, se não a gente que está, né, nós mesmos que estamos na situação e que se amolda aqui o que eu vou relatar, mas outras pessoas, outros conhecidos que podem se interessar por conhecer um pouquinho melhor do que está acontecendo. Nenhuma dúvida disso. Pois é, e aí, bom, eu pensei aqui em falar basicamente das mudanças que aconteceram recentemente na tributação dos dividendos e da tributação do imposto de renda mínimo, que era uma coisa que não existia na legislação brasileira, né? O imposto de renda mínimo não existia e a tributação dos dividendos não existia desde 96. O que é imposto de renda mínimo? Eu vou explicar, mas são as pessoas que ganham rendas globais anuais acima de R$600 mil passaram a ter uma tributação mínima que precisa ser alcançada. Eu vou explicar um pouquinho como é que isso acontece.
ela é basicamente um adicional do que já era tributado. Fora o que paga. Fora o que já sempre pagou ali no ajuste anual. E a gente tem algumas modificações na legislação tributária que impactam ITCMD, que é o Imposto sobre Doação e Sucessão, né? Então, heranças e doações recebidas. Então, isso também tem movimentado muito pessoas físicas ao nosso escritório, que buscam consultoria para tentar aproveitar janelas legais de oportunidade, né? Aqui ninguém está falando em aproveitar indevidamente brechas ou lacunas, mas aproveitar que a gente está num momento de muita turbulência tributária para se beneficiar de alíquotas melhores ou de eventuais isenções. Tudo enfim, legal. Tudo dentro da legalidade, né? Fundamentado em conhecimento técnico da legislação. Também vou tentar passar aqui rapidamente sobre saída fiscal e tributação global dos contribuintes brasileiros, porque a gente tem percebido que de outubro para cá, inclusive alguns relatos de clientes que estiveram em consulados brasileiros no exterior e que viram até assim televisão no consulado com avisos: faça a sua saída fiscal, se você está morando no exterior e não encerrou os vínculos fiscais com o Brasil, você está com risco de tributação das suas rendas globais. Então, a gente sentiu que, de alguma forma, a comunidade brasileira que mora no exterior se sentiu alarmada de outubro para cá e a gente teve um aumento de demanda muito expressivo no escritório desse tipo de cliente buscando consultoria para regularizar. Preocupado com isso. Então, eu acho um ponto importante. E também outros que, até por conta da tributação dos dividendos, começou a pensar em sair do Brasil, mas sem ter conhecimento da tributação do país em que está buscando relocação. E isso é muito perigoso, porque a pessoa, às vezes, acaba caindo numa armadilha de ir para um país em que te dá muitos benefícios para você ir, mas depois para você sair de lá, vai te cobra um pedágio absurdo, que a gente chama de exit tax. É um problema ter dinheiro. É um problema de dinheiro e os países estão muito espertos, muito entrosados. Brincadeirinha. Os países são muito entrosados e as pessoas acabam fazendo as coisas, às vezes, na emoção e se esquecem de verificar todos esses detalhes, né? E também vou falar rapidamente que mudou um pouquinho a tributação, né, das locações imobiliárias, né, e de rendimentos de atividade imobiliária, quando ela é tratada como um negócio, né, para as pessoas físicas que têm receitas ali superiores, rendimentos superiores a R$240 mil por ano, que dá mais ou menos uns R$20 mil por mês, de aluguéis provenientes de mais de 3 imóveis. Mais que 3, um só não. Isso, um só não. Aí ele não é tributário. Ele não tem a tributação da IBS e CBS, que são os novos tributos sobre consumo. A gente até fez acho que ano passado, né, um podcast só sobre IBS e CBS, deve ter aí na internet ainda publicado. Eu lembro disso. E veio muita gente perguntar o que era aquilo. A reforma tributária do consumo, que mudou drasticamente. Estão fazendo e eu não sei como é que vai acabar, lembra? Mas eu passo rapidamente para a gente relembrar isso daí, mas são só pontos de atenção que eu acho que as pessoas físicas, né, e nossos amigos todos, nossa comunidade tem que ter para se aproveitar e se organizar. E é o momento de fazer ali um exercício de aplicação, né, e cenários, simulações, aplicação dessa nova legislação no seu caso concreto, para ver se vale a pena tomar alguma atitude ou não, né, ainda esse ano, porque esse ano a gente tem algumas oportunidades acontecendo, assim como tivemos até o final do ano passado. Então, acho que basicamente é isso. Vou começar falando aqui com você um pouquinho de saída fiscal. Pode ser? A gente fala. É você que manda. Então tá bom. Não tem enredo, é você que manda. Vamos lá. Você que manda. Bom, fala o que você quiser. Todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe de alguém que deixou o país, às vezes até sem intenção de deixar definitivamente. Foi fazer um curso, foi trabalhar fora, foi realmente passar um período sabático, se casou lá,
conseguiu um visto definitivo, Ficou. acabou ficando, foi fazendo a vida fora, deixou de fazer a declaração de imposto de renda. Às vezes a pessoa, quando saiu, nem era obrigada a entregar a declaração de imposto de renda, porque não tinha patrimônio suficiente ainda, porque era jovem, ou porque não atingia os limites de rendimento anual, ou porque ainda era estudante, enfim, ou porque declarava com o esposo e saiu. Dependente, então. Exatamente. E aí a gente tem recebido muitos clientes que saíram, foram para os Estados Unidos, foram para a Europa, enfim, foram para onde foram e não fizeram a formalização de sua saída fiscal no Brasil. O Brasil, ele é um país que, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que tributa pela cidadania, pelo critério de cidadania, você pode sair dos Estados Unidos, ter saído dos Estados Unidos na década de 70 e estar aqui morando no Brasil desde a década de 70. Você continua pagando imposto de renda para o fisco americano. Porque você é cidadão americano. A não ser que você renuncie à sua cidadania americana, você continua sendo tributado, porque o critério de conexão para eles, de competência tributária, para te tributar é a cidadania. O Brasil tributa por residência. Então, se você é residente no Brasil, sendo estrangeiro brasileiro, você é tributado no Brasil. E quando você deixa de ter a condição de residente, você passa a se tornar não residente, o Brasil não tem mais competência para te tributar. Tá? Vou tentar falar assim com uma linguagem o mais simples possível. Por favor, me interrompa se tiver muito técnico. Vai lá. E aí, o que acontece? As pessoas... Existe um passo a passo para deixar de ser residente no Brasil. Então, ainda que você saia e você passou um tempo lá e falou, não vou voltar mais, vou me estabelecer aqui. Você precisa, ou que você já desde o momento da saída, comprei a passagem, vou me mudar do Brasil, você precisa cumprir 2 atos, ou pelo menos um deles, mas a gente recomenda que sejam sempre essas 2 etapas, que é a primeira, fazer o preenchimento e a transmissão da sua comunicação de saída definitiva. Isso é feito à Receita Federal do Brasil. Isso estabelece uma data em que você adquiriu a condição de não residente. Então, você fala, peguei um voo, fui embora, eu decidi hoje, estava aqui, decidi, me casei, não vou voltar. Isso estabelece essa data de corte. Você, nesse documento, você indica um procurador no Brasil para receber eventuais comunicações para você. A gente sempre recomenda que seja indicado, não é um campo obrigatório. E você indica para onde está indo, dá os dados desse procurador e o programinha te gera uma cartinha que você manda para suas fontes pagadoras. Então, assim, eu tenho uma aposentadoria no Brasil e fui morar na Itália. Então, se você tem uma previdência privada, vamos supor, num banco privado com Bradesco, Itaú, e se você tem também do INSS, ele vai gerar uma cartinha para essas 2 fontes pagadoras e vai te pedir para enviar para elas, dizendo, o banco privado ou INSS, né, Previdência Social, a partir de agora me tributem como não residente. Não me tributem mais como residente, sujeito àquele ajuste anual de envio de declarações. Sim, não tem necessidade vai ter uma tributação exclusiva feita para essas fontes pagadoras. Não, para essas fontes pagadoras, como se você fosse alguém que, de fato, não está aqui, né, no Brasil. A responsabilidade passaria para elas para fazer uma tributação one shot, digamos assim, e tal. E depois, isso pode ser feito, então, por exemplo, se você sai no ano de 2025, né, se você está no ano passado, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, você pode mandar a qualquer momento ali do ano, ou até o último dia de fevereiro do ano seguinte. Logo depois, abre o prazo para entregar o quê? Que todo mundo faz todo ano? Declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda, ela tem 3 tipos, né? Ela pode ser ajuste anual, que é a que todos nós mandamos todo ano. Final de espólio, que é a que a gente faz, infelizmente, quando algum ente querido falece, né? O inventariante vai lá e manda essa declaração final de espólio, ou saída definitiva. Então, ela tem a mesma carinha, o mesmo layout. A diferença é que na saída definitiva, se você declarou que você saiu do Brasil em setembro, em vez dela vir com, por exemplo, aquele campo que você declara os aluguéis recebidos que tem janeiro até dezembro, ela vai vir até setembro. Porque ela já entende que você saiu em setembro. Não está fazendo nada aqui. Então, você fez a comunicação, primeiro ato cumprido até fevereiro do ano seguinte ao que você deixou o país, e você tem que fazer a declaração de saída definitiva. Só quando você cumpre esses 2 atos formais
que você encerra teu vínculo com o Brasil. E por que isso é importante? As pessoas, quase 100% das pessoas que chegam ao escritório, elas chegam e falam assim, ah, Fernanda, mas eu sempre declarei nos Estados Unidos tudo que eu recebo lá, de lá, e todos os bens que eu tenho de lá. E aqui no Brasil também, eu declaro tudo que eu tenho no Brasil e todos os rendimentos de fontes pagadoras brasileiras. Mas não é assim, porque tanto Estados Unidos quanto o Brasil, eles tributam seus rendimentos globais e seu patrimônio, de eventuais realizações do seu patrimônio, né, ganho de capital sobre compra e venda, isso é sobre o seu patrimônio global. Então, se você tem casa em Miami, se você tem cotas de uma sociedade num paraíso fiscal, se você tem... O que você tiver, se você recebeu uma herança de um tio, se você comprou aquela casinha de €1 lá, que é o sonho de todo brasileiro de comprar na Europa, se você tem qualquer ativo, que seja um carro, que seja qualquer coisa no exterior, é importante você tributar rendimentos deles aqui no Brasil. E mais do que isso, as pessoas se esquecem, mas existe uma declaraçãozinha que não é fiscal, tá? Ela é regulatória, ela vai para o Banco Central do Brasil, para o Bacen, que ela chama Capitais Brasileiros no Exterior, tá? É a CBE. Essa declaraçãozinha, ela tem penalidades muito altas mesmo. A gente está falando de coisas de R$25 mil, R$50 mil no mínimo, tá? Por ano não declarado. É uma penalidade até muito mais gravosa e ela gera crime de evasão de divisas quando você deixa de declarar. Então, o cliente chega no escritório e ele não sabe que ele está com um risco regulatório altíssimo, ele está com um risco, inclusive penal, né? E aí a gente, dependendo do caso, a gente pede até avaliação dos nossos parceiros criminalistas. E o risco fiscal, disposição fiscal. Então, a gente encerra esse vínculo, regulariza a situação de quem já saiu do Brasil em caráter definitivo, mas deixou de fazer isso, e dá toda a orientação para que a pessoa não fique criando ainda vínculos que o Brasil possa um dia virar e tributar. Falar assim, olha, você está nos Estados Unidos, você está na França, você está no Canadá, eu estou vendo aqui que você recebeu rendimentos de trabalho nessa localidade, né, nessa jurisdição. Então, você deve uma parcela para o Brasil. Né? Dependendo do país que o Brasil tem tratado para evitar a tributação, você às vezes tem direito a crédito do que você pagou lá. Mas o Brasil pode tributar. A diferença é se a tributação lá for menor. Uma perguntinha. O que ocorre na maioria das vezes do relacionamento que eu tenho, que eu vejo, é a pessoa que foi para o exterior, por exemplo, está morando nos Estados Unidos ou está morando na Itália, sei lá, Portugal, principalmente Portugal e Itália, mas não é que ela mora lá e volta para cá. Você entendeu como é que é o negócio? Quer dizer, ela não deixou de ser brasileira, ela não quer deixar de ser brasileira, ela não quer perder o passaporte, ela não quer perder o CPF, deu para entender? Mas ela não perde, ela consegue com essas... Ela faz declaração, eu estou vendo, ela faz declaração de imposto de renda aqui, e faz a tramitação normal no país onde ela está. Por quê? Porque ela vive lá, está vivendo lá, acha que é melhor do que morar aqui, e uma vez por ano, 2 vezes por ano, ela vem passar umas férias aqui. Quer dizer, isso aí é possível fazer ou é melhor sair a definitiva? Não, precisa fazer a definitiva. Porque a pessoa que está nessa situação, porque ela pode é vir de férias. Exato. O que acontece? Perde o passaporte? Perde a nacionalidade? Não perde nada. Inclusive, se você... a mesma situação, por exemplo, você pode ser um estrangeiro, ter um monte de imóveis no Brasil... E não ser residente no Brasil. A única diferença é que quando você tem algum evento aqui de liquidez, de venda do teu bem ou de recebimento de rendimentos, a sua tributação vai ser um pouquinho diferente. Né? Às vezes é 25% na fonte, e aí o seu procurador que vai mandar o dinheiro, ou a lei atribui a diferentes responsáveis, às vezes quem é o procurador responsável pela compra e venda de um ativo, por exemplo, que a pessoa tem aqui, mas ela está lá. E ela pode vir quantas vezes ela quiser ao Brasil. O que a gente pede para tomar cuidado é que é o seguinte, se a pessoa volta com caráter definitivo, ela atrai novamente a residência fiscal para o Brasil. E para pessoas diversas que não são, né, o brasileiro nato, se ela vem e fica mais de 183 dias no país, ela também readquire a condição de residente. Então, o que a gente... e as pessoas fiscal, erram... Né? Residente fiscal,
Porque nacionalidade a pessoa pode ter, inclusive, vários domicílios civis. Isso domicílio não é a mesma coisa que residência para fins fiscais. Ela pode ter domicílio, ela pode ter uma residência aqui, uma em Belo Horizonte, uma lá em Itacaré, e ter uma casa na França, mas ela atribuiu a residência fiscal na França, ela só tem que... Tem muita gente assim. Eu estou falando que eu vejo. E aí, o que acontece? Você dá a saída fiscal, você vai continuar com seu CPF, você vai continuar com seu passaporte, você vai continuar com seu título de eleitor, você vai continuar não paga mais imposto aqui. Inclusive, você pode ter conta no Brasil de não residente. O que acontecia historicamente, a gente tem orientado muito que as pessoas não façam. A pessoa sai do Brasil, aí tem pais aqui que às vezes demandam cuidados, tem irmãos que às vezes precisam de ter algum acerto. Que é o real, é o dia a dia. É o dia a dia das pessoas. Acontece muito. E aí, antigamente, existiam umas contas que a manutenção delas era altíssima, assim, variava de 400 a 3 mil reais por mês para você ter uma conta de não residente aqui. Ela era sujeita a informes das instituições financeiras para o Banco Central muito mais rigorosos do que as contas nossas do dia a dia, de residência. Então, elas eram muito restritas poucas pessoas podiam pagar uma taxa de manutenção tão alta dessas contas. Então, as pessoas saíam do Brasil, às vezes até faziam a declaração a comunicação de saída, a declaração de saída, e mantinham esses vínculos aqui. O Clube do Pinheiros, a conta no Itaú, a conta na Caixa, a Previdência na Caixa. E saía. E aí, o que acontece? A gente vê, assim, uma crescente de decisões administrativas, inclusive até judiciais, em que a Receita Federal, quando a pessoa teve um evento de liquidez ou recebeu valores fora, ela fala, me dá aqui minha parte. E aí a pessoa fala, não, mas eu saí, olha aqui, eu fiz todos os procedimentos. Falo, não, mas você não teve a real intenção de sair, isso aqui foi só formal. Porque, veja só, você manteve conta de residente. Você tem seus vínculos todos formados com o Brasil. Você tem vindo aqui votar toda vez. Você tem... E esses elementos de conexão são os elementos que a gente pede para a pessoa evitar ter, para não sair sem dar os pingos nos is. Hoje em dia, bem recentemente, tá? A coisa do ano passado, os bancos, as instituições financeiras foram autorizadas a manter contas, a permitir contas light de não residente. Então, hoje você tem até contas que você nem paga tarifa e você pode ter. Então, assim, a pessoa hoje consegue encerrar uma conta. Banco digital. Exato. E consegue fazer Pix, consegue transferir alguns portfólios de investimento. Exato. Não tem segredo nenhum. Então, a gente sempre fala com o cliente, encerra essa sua conta tradicional, eu sei que você tem essa conta aí desde 1900 e bolinha. Pega um banco digital e vai em frente. É isso. Outra coisa, vamos dizer, a pessoa que tem os aluguéis, você já explicou. Um imóvel não tem, tendo vários, aí é outro esquema. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma firma pequena, e tem agente de viagens, qualquer coisinha, mixariazinho. Ela tem que pagar imposto agora? Não. Como é que funciona? Vamos imaginar, uma agência de viagens pequena, vende, paga ISS, paga o normal, né? Essa pessoa vai ter que pagar imposto agora? Vai estar enquadrada em alguma coisa nessa nova legislação? O que mudou para ela, né? Ela pagava, e se ela pagava imposto sobre serviços, ela está sujeita aos efeitos da reforma tributária do consumo. Então, a gente tem alguns tributos que eles foram substituídos por um modelo de imposto sobre valor agregado dual, que é competência compartilhada ali entre União, Estados e municípios. É o IVA. Que no Brasil ele deixou de ser um só, virou dois. Ele virou a IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. IVAs. E Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, eles vieram para substituir ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI. Então, a gente tem, enfim, outros tributos. A gente tem ali algumas incidências do IOF e tal. Mas, basicamente... esse contribuinte que você mencionou no seu exemplo, a gente recomenda que ele faça projeções. A gente está disponível, inclusive, para fazer esse trabalho, mas existem várias consultorias, inclusive contábeis também, que estão ajudando com esse trabalho, para ele ver o impacto
da reforma tributária na operação dele. Porque se ele pagava ali uma alíquota ali, o serviço sempre foi muito beneficiado no Brasil. Então, a gente pagava alíquotas altas sobre aquisição de mercadorias, né? 18%, 20%, mais do que 25%. E a gente pagava 2%, 5% para o serviço. Né? E agora essas bases de tributação foram unificadas. Não importa se você está consumindo uma mercadoria ou se você está consumindo uma utilidade em serviço ou uma outra utilidade, como por exemplo uma locação de um bem, que não era tributada nem, né, por um nem pelo outro. Essa pessoa que presta serviço vai ter um adendo. Ela vai ter um adendo e vai ser um belo de um adendo, porque a alíquota combinada do IBS da CBS ela vai ficar ali entre uns 29%, 28%. Do faturamento que ela faz? Do preço do serviço, né? Da utilidade que ela está prestando. Comissão. Tudo que era serviços, que estava lá na lei complementar, e vai subir, vai pular aí de 2 e pouco para quase 30%. Quase 30%. Agora também dá, assim, por que é preciso fazer uma projeção? Porque também a legislação te dá uma base ampla de créditos que esse prestador de serviço na pessoa jurídica vai poder tomar. Então, desde do copinho, do papel... Fonte, né? Descontado na fonte? Não, isso é pagar recolhimento dele corporativo normal. Ele vai ter que recolher isso daí. E, na verdade, existe um mecanismo que a gente fala que é o split payment, que, na verdade, sempre quem está pagando... pela utilidade, pelo serviço ou pelo bem, parte do que ela está pagando vai para quem está fornecendo esse bem ou serviço e parte vai para o pagamento do tributo que as próprias agências bancárias que vão ser responsáveis pela intermediação desse pagamento vão separar. É um pouquinho difícil de falar, mas basicamente é o seguinte, se você me vender esse copo ou me prestar um serviço qualquer, se você é médico e tal, vamos supor que você me cobrou R$1.000 por isso daqui. A parte do imposto, eu vou te pagar eu vou pedir para o banco fazer um Pix para você de R$1.000. Ou vou pagar no meu cartão de crédito R$1.000. Parte do imposto, o próprio banco que faz essa transação para a gente vai separar o que é para você e vai te mandar só o líquido. E isso vai ficar lá na sua continha para pagamento. O Brasil em termos de tecnologia, assim, nosso sistema bancário já é muito tecnológico, né? A gente viaja e fica meio que em choque Às vezes tem algumas coisas, isso falo eu, às vezes tem algumas coisas que você não consegue detectar, né? Por exemplo, eu me lembro, falo eu, teve há uns anos atrás um caboclo, também já faz um tempo, né? Que juntou num apartamento mais ou menos 52 milhões de reais. Ninguém sabia disso. Ninguém denunciou, não aconteceu nada. Não sei como é que esse cara conseguiu sacar tanto dinheiro e ninguém sabia de quem era a grana. Tem uma coisa aqui em São Paulo, né? Já ouvi falar que em São Paulo a gente foi fazer reforma. Tenta fazer isso, tu vai ver só. Por isso Federal fala, Fernandinha... Não, Ale, eu já ouvi falar de história aqui em São Paulo, a gente ia fazer obra, e aí quando foi quebrar a parede tinha barras de ouro. Tinha. Não, eu acho que... E se vendesse o apartamento sem quebrar a parede antes, ia perder as barras de ouro. Eu acho que isso... essa absurda cobrança, não sei se é absurda também, né? É bem alta, porque... É bem alta. 30% em cima de um ganho, eu acho alto. Tem ressarcimento dessa grana, não? Não, a tributação é essa, né? As alíquotas, a gente não sabe exatamente qual vai ser a alíquota, porque ela é combinada com a alíquota de destino do consumo. Então, assim, Isso o médico vai pagar, enfermeiro vai pagar. Os que estão, né, então vai subir a consulta, mais. Vai subir a consulta. Porque a indústria vai ter mais crédito. Isso não vai repasar. As consultas vão ficar, olha, você hoje, vai cobrar mais. Você é médico, Fernanda, você é advogado. Você vai cobrar mais. Eu vou cobrar mais. Porque tem que ser, linda, tem que ser, não tem Mas como. sabe o que acontece? Quando eu cobro não mais... Não gera inflação isso? Eu brinco que todo mundo vai se fazer divórcio com chat GPT. Não é porque não? Vai fazer consulta médica com chat GPT. É natural. Por que acontece? Se você é uma pessoa jurídica e está me contratando, para você não vai ter tanto impacto. Porque tudo que eu te cobrar... é crédito para você, porque esse sistema é amplo. E aí você vai repassar para quem comprar a tua mercadoria ou para quem comprar o teu serviço. Então, de pessoa jurídica para pessoa jurídica ou de Mas pessoa física... Mas a prestação de serviço é onerada. O problema é quando chega na ponta da gente, que é indivíduo. Você é profissional. A gente não tem para quem repassar. Linda, eu vou fazer uma consulta com você. Vai, exemplo. Exato. Você vai me cobrar um tostão. Quer dizer, esse um tostão, você vai pagar imposto de um tostão.
Aí você vai pagar o imposto do eu vou tostão pagar, na hora que você pagar mas você a minha vai conta. dobrar essa consulta. Você entendeu onde eu quero chegar? O contribuinte, isso, né? na verdade, Eu tô o meio contribuinte nublado. econômico, na verdade, Tô meio nublado? é sempre quem consome, É. que paga o preço. Vamos imaginar, se a gente fizer um acerto com alguns caras, aí será que... Olha, eu vou falar Falo eu, não fala, que o falo eu. cobertor está ficando curto. Na É. verdade, assim, o cobertor dos contribuintes está ficando curto. Você tenta consertar de um lado, você tenta reduzir de um lado e aí você se expõe de outro. Então, a gente brinca que, assim, não tem mais uma receita de bolos. Planejamento muito eficiente. Não, a gente tem que olhar caso por caso do cliente, porque às vezes você resolve um problema aqui e você descortina um problema lá. A gente fala de pequenas coisas individuais, mas eu imagino grandes empresas, né, que têm um planejamento para 2 anos, 5 anos, Nossa. 10 anos. Quer dizer, como é que ela vai bolar isso? Quer dizer... Ale, se eu for falar do que mudou de tributação corporativa, a gente teve hoje de manhã, você vê que a vida do tributarista é assim. Hoje, agora. Saiu alguma coisa hoje? De 7 da manhã até saiu agora. Alguma coisa hoje? Hoje de manhã saiu notícia já de liminar do Tribunal da Justiça Federal no Rio. A gente está esperando outras aqui de São Paulo também, mas aqui da terceira região, mas de liminar que já declarando ilegal um aumento que teve de percentual de 10% sobre o coeficiente de presunção do lucro do quem está no presumido. É o Supremo que dá, não? Não, o Supremo é a última instância. Mas precisa ser sorteado para juízes determinados, quer dizer, não é para qualquer um que de repente ainda não tem ganha. essa segurança toda que a gente está passando. Isso, data vênia. Olha, a gente está passando um momento de bastante incrível, insegurança. Não é, Fernandinha? Mas as pessoas físicas estão muito pressionadas. Assim, a tributação do consumo nossa já é alta comparativamente à maior parte dos países. A gente vai ficar ali uma alíquota de quase 30%. A gente tem vários países que estão com 22, 20 e poucos. E na corporativa também, a gente já tem uma alíquota nominal de 34%, que... Historicamente, desde 96, o Brasil sempre não tributou, né, a distribuição mais, então, de dividendos, tributava a pessoa jurídica, por uma fim de praticidade da fiscalização da pessoa jurídica, muito melhor do que fiscalizar todos os sócios. E também, só que assim, já era alta, e agora a gente tem uma Ainda alíquota... querem cobrar também sobre grandes fortunas, isso não passou, né? Isso não, Ainda e vou não. até te falar... Na verdade, assim, a tributação, esse imposto de renda mínimo pagou, global... A grande fortuna já chegou a pagar. Esse imposto de renda mínimo... Não, a gente nunca teve aqui no Brasil. Não, a gente teve tentativa. Para ele chegar a ter uma grande fortuna, ele já chegou e já pagou imposto para ter uma grande fortuna. Você concorda? Né? Isso é um dinheiro legalizado, né? Isso é um legalizado. Agora, se está fora, não, ninguém sabe. Pagou muito e assim, se está eu vou fora, te falar, se for um político proeminente, não há problema nenhum. As pessoas têm aqui no Brasil, assim, um certo ranço de contribuintes bem-sucedidos. Mas, assim, quem vive a nossa realidade... de advogados das corporações, né, das empresas, a gente percebe, né, das sociedades empresárias, que, na verdade, quem se dá bem no Brasil hoje, né, a gente não está falando de um cenário de décadas atrás, em que os negócios eram feitos, mas a gente pega hoje um cenário de fiscalização intensa, de conformidade fiscal, em que as obrigações são todas cruzadas, as operações financeiras são muito rastreáveis e tal. Hoje o cara que, assim, ele tem um sucesso econômico, a empresa dele dá certo, a atividade dele dá certo, ele é um herói. Eu acho que, assim, pensa só, a gente está hoje num governo em que a taxa Selic está quase 16%. Quem que tira o dinheiro de uma aplicação? Até um CDB está dando mais do que você investir numa fábrica, contratar mão de obra, empregar gente, ter risco trabalhista, ter risco do negócio, ter risco logístico, tem um banco tributário. para te que paga mais ainda. Você dá risada? É o Master, é o Master. 140. Conterrâneo lá de PH. Olha lá. E torcedor enfim. do Atlético ainda por cima. Desgraçado. Podia ser até Cruzeiro, né? Tá aí um problema para o fundo garantidor. A gente tem que brincar um pouquinho para não ficar muito aí. tumultuado. Mas o fato é que ficou caro e agora a gente tem a tributação, você entrou aí o ponto dos dividendos, né? Agora a gente tem a tributação também, que a gente não tinha dos dividendos. Então, assim,
isso foi feito de uma maneira assim, a mudança, né, de decisão, isso foi uma legislação que foi editada em novembro, deram prazo até dezembro para os contribuintes que cumprirem determinadas obrigações para ter direito a lucros até 2025 não serem tributados, se distribuídos até 2028. Todo mundo ficou louco, a gente trabalhou igual louca, Natal, Réveillon, Ano Novo. Enfim, e na verdade legislação que veio com um infinito de discussões judiciais já contra ela, de questionamentos quanto à legalidade, porque ela fere a lei societária, ela acelera obrigações que as pessoas faziam até abril do outro ano. Então, quem que tem balanço apurado até 31 de dezembro, enquanto as operações ainda estão correndo até dia 31 de dezembro? Eu vou te dar uma coisa por analogia, até para deixar a coisa mais leve. Eu sou do tempo em que você tinha que usar no teu carro um negócio, vinha uma coisinha com a cruz assim, pequenos socorros. Por exemplo, isso era obrigatório. Ah, eu lembro, uma caixinha. Obrigatório, querida. Era obrigatório? Obrigatório, senão você era multada. Tesoura sem ponta, gás, esparadrapo. Eu lembro que tinha isso. E metiolate. Que era, no caso de você atropelar uma pessoa, você prestava, chamava-se primeiros socorros. Então você dava uma porrada num cara, quebrava o crânio, você com a tesoura, a gás e metiolate. Pra fazer muita coisa, né? Se você não tivesse isso, você pagava, era obrigatório. Então eu fico olhando e falo... Será que essa tributária, a mesma turma que fez essa do primeiro socorro... Nossa, totalmente sem sentido. Eu estou falando por analogia, por analogia. Então você fica olhando e você fala, pô, mas como é que eu vou aceitar isso, né? E a gente tinha que ter, você tinha que ter um extintor de incêndio. Eu estou falando isso por analogia. Outras barbaridades, né? Um extintor de incêndio no carro, pegava fogo, eu era o bombeiro, cara. Eu não sabia, não tinha curso. Eu era obrigado a comprar aquela porcaria que não dava nem para pôr o pé dentro do carro. Tinha que ter um lugar próprio para isso. Você tinha que pegou fogo, você apagava tudo, cara. Você era o bombeiro herói. Você era o fire, né? O fire da história. Eu lembro dessa obrigatoriedade. Então, querida, o nosso país, né? Eu, com 80 anos que eu tenho de idade, né? Eu acho tudo isso um grande brinquedo. Embora seja um país maravilhoso para morar, porque você vai lá para fora, tem uma maravilha, tudo bonito e tal, mas tem lá os seus problemas também, né? Eu acho que o nosso problema prioritário é educação, segurança, e esses caras comandam conta. Uma coisa inacreditável. Porque, de um modo geral, a turma é gostosa, é legalzinha. É muito... Carne é boa, boas churrascarias. Podia ser tão diferente, né? Você o que eu acho importante... Eu estou falando a coisa não profissional, só para... Sim, mas é que assim, a gente fica, né, num vai e vem de pensar a política tributária. Fernanda, não é justo isso. A minha cabeça, eu digo. É que, na verdade, as pessoas... Na verdade, assim, eu vou dar uma opinião muito particular minha, lógico, claro, e tal. Podem falar, loura, branca, privilegiada, não sei o que está dizendo isso, mas na verdade não é. Você estudou para isso. Porque, na verdade, isso decorre de estudo mesmo. Eu estudo mestrado em Direito Comparado e a gente vê a legislação dos outros países. E o que a gente percebe, né? Saiu até ontem um artigo de uma amiga minha falando da tributação dos dividendos. Ana Cláudia Borges, a conselheira do CARF, e Márcio Roland, que foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no passado, professor da Escola de Economia da FGV aqui de São Paulo. E eles falaram assim que foi a pior escolha, assim, um tiro no pé a tributação de dividendos. Por quê? Na verdade, a justificativa, que é o que de fato é acolhido por grande parte do eleitorado brasileiro, é de que a tributação dos ricos, esse adicional de tributação dos ricos, ele veio para equilibrar, dar uma compensação financeira, porque o governo não pode fazer uma renúncia sem trazer uma compensação, né, pela lei de equilíbrio fiscal. Mas, assim, ele veio com uma compensação para isenção do imposto de renda até R$5.000 e uma tributação ali progressiva para quem vai até 7 mil e poucos reais. Mas, na verdade, não vai gerar essa arrecadação. Então, ela vai ser ineficiente e ela está atrapalhando o que a gente tem visto nas grandes bancas de advocacia do Brasil. É um desinvestimento grande.
além de ser um ato que ele gera uma tributação coletiva efetiva muito alta. Se você pega a alíquota da PJ, a alíquota da pessoa física, é uma dificuldade muito grande fiscalizatória. A gente ainda fica imaginando como é que vai ser assim, o próximo ajuste anual, porque você tem direito a crédito se a alíquota da pessoa física com a alíquota da PJ superar a alíquota nominal da pessoa jurídica. Mas como é que você sabe a alíquota nominal, assim, a alíquota efetiva da pessoa jurídica que te pagou? Nem sempre você sabe da tua fonte pagadora qual que foi a alíquota efetiva, para você ver se não passa da alíquota nominal de, por exemplo, 34%. Então, enfim, a gente... monte de ações, né? Isso vai gerar um contencioso enorme, uma dificuldade. Quer dizer, eu vou ter trabalho pra caramba, né? Então, muito, mas eu vou... Os tributaristas vão continuar precisando de um abraço. Quem mandou estudar? Tem sempre um abraço num tributarista. Quem mandou estudar? Minha queridona, eu não quero te usar mais. Tá. Você já deu uma tremenda aula, já elucidou a maioria das coisas que é o comum, o dia a dia do pessoal, né? É renda, é cara que tem alugado, tem imóvel lá fora. E só falando as doações, porque a legislação agora, ela diz que você pode, tributar doações e heranças vindas do exterior, né, recebidas do exterior, coisa que a gente, até por decisões das nossas cortes superiores, nunca foi possível aqui no Brasil. Tentou-se, mas não se conseguiu, até a edição de lei complementar. E já também existe, desde o ano passado, autorização para que os estados possam legislar sozinhos, sem lei complementar, instituindo essa cobrança. São Paulo não instituiu ainda. E se instituir esse ano, que a gente acredita que aconteça, só vale no ano que vem. Então, hoje a gente tem uma alíquota de 4 e ela vai chegar até 8, né? Progressiva até 8. Então, melhor matar o pessoal já, né? É melhor talvez antecipar logo, porque 2027 não... vai aumentar. Acho difícil. Querida, quero te agradecer imensamente. Você sabe que o bem que eu te quero, né? Desde o tempo do pendrive. Explica para as pessoas o que é o pendrive das suas canções maravilhosas. A gente gravou lá na São José, a gente grava umas músicas, né? A gente engana, ela faz um barulho. Faz um barulho. e gravamos uns pendrives e depois faltou, porque todo mundo comprou e tal, graças a Deus. Comprar, né? Graças a Deus. E eu falei para, escuta, você me duplica. O que ela fez, a Fernandinha? Ela foi lá, não sei onde que você foi. Na Amazon. Nem lembro, acho que eu comprei um lote. Comprou um monte e já duplicou. Ali, tá na mão, não sei o que. Então eu falei, essa menina é demais. Mas a gente fez com tercinho, não né? É verdade, saquinho, não é verdade? Com fez especial, lembra? Coisa de mineirinho, né? Não, muito legal. Então, esse pessoal é um amor de alguns anos, né? Já foi uns 2 ou 3 anos, isso? Já, a gente tem que repetir. E ela veio aqui gostosamente, uma tremenda profissional na área dela, num big escritório, né? Como é o escritório? Araújo e Policastro, advogados. Onde é? É aqui na Leopoldo Couto de Magalhães Júnior. Tem Tem. É Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, quarto andar. 758, Ele quarto andar. fica ali perto do Haskell, da cabana, ali na... Procura lá no escritório Fernanda Botinha, Quase Fernanda Faria Botinha Lima. Nascimento. Que ela vai cuidar de vocês dentro da parte que ela tem. Hoje ela já deu um preâmbulo, né? Mas tem muito mais coisa. Foi um prazer, linda. Obrigado por você ter vindo. Obrigada. Obrigado, sempre linda. que tiver qualquer dúvida. I love you, Garena. I love you more. Pessoal, muito obrigado. Mais um nosso podcast. Até a próxima. Obrigadão.